Olá pessoal, chinês aqui. Enquanto descanso ali do treino, eu resolvi gravar um vídeo para falar de uma questão que complicado, né? Mas isso eu percebo em 100% vai praticamente dos meus alunos e assim acontece comigo também. Mas vou falar sobre o problema da assimilação, absorção, controle da ansiedade, carga excessiva no aprendizado, tá? São coisas, aspectos assim do tênis de mesa que me preocupa muito quando eu estou dando aula, né? Por exemplo, entrou um aluno aqui, né? Ele começa a ver esse mundo novo, né? E ele começa a se interessar muito, assim, fica muito ansioso, né? E fica interessado em muita coisa. Então eu percebo que a gente vai falando, a pessoa não absorve, ela simplesmente acho que está meio que maravilhada com algumas coisas ela está preocupada, não quer julgar, e acaba por não absorver nada daquilo que a gente tem falado. Então, aí, né, já tinha me dado o estalo um tempo atrás, aí eu falei, puxa, acontece com todo mundo, lógico, né, mas tem que estudar isso a fundo para saber se realmente, né, às vezes aquela coisa, a gente tem que ser igual uma esponja, né? Nosso cérebro, né, tem que ser igual uma esponja. E ele vai absorver aquele conhecimento, não vai ser de uma vez, ele vai lá e socar tudo lá dentro do cérebro, né? Ele tem que ir assimilando, sabe? Aos pouquinhos e aí incorporando, né, no jogo, tal, naquele volume de jogo que ele tem. Quando ele conseguir, né, parar e pensar e aí começar a conseguir explicar isso aí pra gente, né? Aí realmente quer dizer que ele interiorizou e que aí ele sabe do que está acontecendo. Mesmo que ele não consiga aplicar, que esqueci, na hora não deu branco, eu dei o comando, não foi, sei lá. Mas a pessoa tem que pelo menos saber, pô, por que aconteceu isso, né? Por que eu errei? Por que eu não estou fazendo ainda aquilo que eu me propus a fazer? Então um vídeo assim, discussão que eu vou abrir aqui para a gente ficar batendo um papo aqui, falando sobre essa questão que é muito importante, né? Até porque envolve outras questões aí depois que vão se conectando e vai abrindo outras discussões, vai me clareando as ideias aqui, eu vou criando mais vídeos para ficar discutindo mais a fundo tudo aquilo que a gente vem enfrentando, né, nos treinamentos, né? Então a minha colinha aqui está falando assim: tudo ao seu tempo, porém o que precisa é aprender a absorver, né? Então é isso mesmo, o cara vem aqui, começa a treinar um tempo, aí ele já quer sair dando drivão, ele quer dar chiquita, ele quer fazer tudo, só que ele não entende que antes, né, vem a parte teórica, a parte de começar a fazer um movimento correto, né, fazer um movimento em bolas com não tanta força, né, para ele dominar assim a questão do timing, depois a questão do efeito, para depois ele começar a acelerar a bola, né? Todo mundo com certeza nasceu, aí aprendeu a gatinhar, aprendeu a andar, depois começou a correr. Então isso a gente tem que ter muito claro antes de começar um treinamento, para não atropelar as coisas, não causar isso que vem causando, que é o problema da ansiedade, né? O controle da ansiedade eu tenho sentido muito difícil para alguns alunos, né? E isso atrapalha demais o treinamento, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, quando eu começo a explicar assim para os meus alunos, eu vejo que às vezes eu estou falando, ele está começando a prestar atenção, daqui a pouco ele já está olhando para o lado, ele já está pegando na raquete, na bolinha, já fica olhando o coleguinha do lado e tal, e aí você vê que ele fala, ele já não parou de assimilar, né? E aí é um problema, porque aí eu pergunto assim, não, você entendeu? Eu falo, não, entendi, então me explica, aí trava, né? A hora que eu falo para explicar, ele não consegue explicar, então você vê que ele já não assimilou, né? E mesmo que aí alguns que prestam atenção, eu falo, de tanto eu falar, não, já sei, repete, né, o que eu falei, porque já de tanto eu falar já gravou, beleza, mas aí você lembra fácil no jogo, né, porque aí é a hora de saber se ele absorveu isso para dentro dele, né, se ele errou, ele já, na hora ele já, né, fala, opa,
aquilo lá que o chinês falou está acontecendo. Na próxima bola eu já tenho que, né, se eu joguei na rede, eu tenho que abrir, né, abrir ou para cima ou abrir pelo menos a raquete, né, o ângulo da raquete. Mas o tema central realmente vai cair nessa questão do controle da ansiedade, tá? Por quê? Porque o volume de informações às vezes é muito grande, né? E a pessoa ela ou não está preparada, ou ela é uma pessoa inquieta também, que realmente ela gosta de ficar ali no meio da muvuca, ela não para, né, para respirar, para parar e pensar, né, para, sabe, refletir e começar a aprender mesmo, né, apreender, né, não aprender, tá? Então esses momentos que ele está assim às vezes muito empolgado, sei lá, tem um monte de gente conversando, brincando, sei lá, ele está com vergonha, então é muito importante que a gente detecte isso, né? E preste atenção, fala assim, poxa, eu vou ter que anotar isso, falar com ele depois mais com calma, fazer ele estudar melhor, né? E depois, né, aplicar, sei lá, um tipo de prova, alguma coisa assim, para que ele realmente, né, absorva isso de uma forma perfeita, não simplesmente superficialmente, né? Sei, e depois não faz, tá? Então, isso é muito difícil, certo? Você varia de pessoa para pessoa, então a pessoa vai, imagina, tenho alunos aqui de 10 anos, tem de 49, tem de 45, tem de 20 e poucos, entendeu? Então, cada um tem uma história de vida, um certo volume de compreensão e tem sua ansiedade, né? Os mais velhos geralmente são os que já está mais tranquilo, né? Quanto à ansiedade, eles, em tese, eles têm mais vivência, então eles já sabem que fala, poxa, realmente, né? Calma, vamos primeiro escutar, né? Entender o que está acontecendo para depois fazer. Mas muitos também não, às vezes o cara é daquele jeito, ele não gosta de escutar muito, fala muito também, eu sou assim, falo muito e às vezes não escuta muito daí, né? Então é importante você parar, né? Há momentos que você tem que parar, tem que sentar, acalmar sua mente para poder absorver, que é o que acontece quando eu estou treinando sozinho aqui, né? Como eu não tenho com quem conversar, eu paro e fico matutando, né, ali sentado e escrevendo bastante, porque eu acho que com a escrita você visualiza melhor e você sempre vai relembrando quando você, mas o que eu falei mesmo aquele dia lá, aí você lê de novo, né, o seu caderninho, suas anotações, e fala, é verdade, agora peguei o gancho, aí começa a voltar a discussão e começa a voltar a fazer o cérebro a pensar naquele problema que você tem que resolver, né? Tá? Então esse é o principal problema, o controle da ansiedade, que é aquele que eu falei, ele dá problema na assimilação, na absorção, né? E é gerado por uma série de coisas, né? Como até carga excessiva de volume de informações ou até de treino, né? Às vezes a pessoa, quando ela treina muito, o corpo cansa. Aí o cérebro, entendeu? A sua energia é direcionada para manter o seu organismo em pé. E o cérebro, ele meio que desliga, né? Então acontece isso no jogo, né? O jogo mental é isso aí. Quando o cara está muito cansado, ele já não consegue pensar mais as jogadas. Por quê? Porque ele está cansado, as pernas estão ardendo, vamos dizer, né? O braço às vezes está ardendo já de tanto jogar. E, né, aquela coisa ofegante, então toda a energia que tem vai para sustentar essa parte do seu corpo, e você acaba não tendo aquela luz na hora, né, daquele branco, você não consegue parar e pensar, tá? E aí, qual que é o problema também que eu vejo? Coloquei aqui, identificação de problemas, o processo de investigação e o processo criativo, né? Então, quando você tem lá um jogador que está lá muito acelerado, ele praticamente não consegue, às vezes, entender que assim, eu preciso, né, desacelerar para pegar impulso para depois correr. Então, eu tenho que parar e identificar quais são primeiro os meus problemas,
o que é uma coisa muito difícil de identificar problemas, porque às vezes você acha uma coisa, às vezes é outra, às vezes a pessoa, você escuta muito do que as pessoas acham que é, que você, né, sem às vezes ter compromisso com o seu problema, né? Ela fala, às vezes acha que é isso, acha que é aquilo, e não é para resolver, é mais para ter papo ali ou para dar opinião, né? Todo mundo gosta de dar opinião na vida dos outros, né? Na vida alheia. Mas então, identificar o problema, geralmente é uma coisa assim é uma coisa investigativa. Então é uma coisa trabalhosa, uma coisa que você tem que parar, ficar ali, se filmar, se fazer espelho, né, conscientemente ficar se pensando, mas como que está indo essas bolas? Treinar sozinho um pouquinho, treinar com o colega e sempre conscientemente, mas eu não está indo ainda, não está do jeito que eu queria, tá? E aí, sabe, fazer esse trabalho de investigação. E também a parte criativa, né? Que é você estar ali jogando e você precisa ter uma criatividade para falar assim, puxa, eu já tentei desse jeito, não deu certo, vou tentar do outro, também não deu certo, vou tentar, né? Então fica pensando em maneiras, né, de você tentar resolver os problemas, né? Use da sua criatividade, da sua curiosidade, né, para ir lá, digitar no YouTube lá se tem algum vídeo relacionado especificamente àquilo que você identificou, porque às vezes simplesmente fala, eu não sei resolver, e larga para lá e deixa assim mesmo, ou a pessoa, então ela não tem interesse, não tem também a luz de falar assim, puxa, mas alguém deve ter esse mesmo problema que eu e já deve ter passado por isso, e de repente ele dá uma dica, já, resolve todo o meu problema aqui rapidinho, eu não preciso ficar tanto quebrando a cabeça aqui no tentativa e erro na adivinhação, né? Por isso que aí é importante a teoria, você voltar nos fundamentos, perguntar para quem, né, sabe mais um pouquinho que você, e aí ficar ali nesse trabalho investigativo, tá? Então, para isso você tem aula teórica, vídeos na internet, você tem provas e testes que você pode mesmo criar ou pedir para alguém fazer, né? Anota aí quantos que eu vou acertar e vai, filma aí para ver, né? E tal, e fazer como se fosse, vamos simular um jogo aqui, né? Vamos fazer treino Mauro, que é um vídeo que eu tenho aí, inclusive, né, que é muito interessante para você simular o jogo mental, aquela pressão, e ver, né, como é que você se comporta quando você precisa buscar o jogo, quando está valendo alguma coisa, né? Então, então todos esses problemas, coloquei as problemáticas envolvidas, os cases, né? Os cases são esses que eu falei. Vou recapitular aqui contando o que acontece comigo, né, o meu histórico e os históricos dos meus colegas aqui que treinaram comigo já, ou que treinam, alguns alunos que treinam comigo, né, tal. O meu é assim, eu a vida inteira, né, não tinha muito acesso a YouTube na época, mas eu gostava de treinar, tinha físico para isso, mas treinava sem objetivo, quanto mais, o meu negócio era ficar na mesa batendo bola, o que inventavam lá de fazer, eu falava, vamos fazer, né? Não queria, mas não me preocupava em desenvolver nada, né, novo, não me preocupava em identificar quais são os meus problemas, quem são os meus principais adversários que eu tenho perdido, né? Como que está evoluindo o meu jogo, o que é que eu preciso fazer para o meu estilo ficar mais, né, acabar com os pontos fracos e melhorar os pontos fortes para realmente ter um jogo imponente. Então, todas essas coisas, né, esse negócio de princípio da alavanca, sweet spot, momento de impacto da raquete, né, tal, spin, né, como gerar o máximo de spin, né, timing de bola. Então a gente não tinha assim esse tipo de treinamento teórico, né? Tinha muito mais treinamento prático ali de né, não sabemos o que fazer, vamos fazer jogo, vamos ficar bom no bate-bola aqui para fazer uma demonstração, vamos ver se a gente consegue fazer lá 100 drives lá, né? Errava muito. E aí, quer dizer, evoluía? Lógico que evoluía, mas evoluía muito devagarzinho e muitas vezes sem a questão da orientação, né, do fundamento mesmo. E isso acho que prejudicou muito, porque a gente tem, queira ou não, a gente tem uma janela, né, onde a gente tem poucos anos ali para ficar bom, porque é onde a gente aproveita a oportunidade para você explodir, né?
No meu caso, até os 17 anos, e enquanto eu treinava, tinha tempo para treinar, né? Porque depois começou a aparecer a questão de estudar para o vestibular, a questão financeira, que às vezes num ano você está bem, no outro ano de repente seu pai fala, não consigo mais pagar a escola, né? E aí que você vai ter que mudar aí, não vai ter que parar de treinar, vamos mudar de casa, sei lá, vai ficar longe para você treinar. Então, cada um tem suas dificuldades que você não sabe, mas quando você achou um parceiro bom de treino, você tem um técnico que te orienta e que se preocupa em fazer você evoluir, e você tá afim, né? Tá afim mesmo, tá empolgado para treinar, rapaz, juntou todas as características, né, para você desenvolver, você sobe igual um foguete e não precisa treinar tanto quanto treinaria na tentativa e erro, e naquela coisa da persistência e erro assim, atrás de erro, mas persistindo em falar, não, vou ter que, né, treinar tanto e ficar bom assim, só treinando, vai, né? Então tem esse problema. E aí que entra essa questão de, muitas vezes eu não ouvi, né, falar daqui, ouvi falar dali, mas não tinha tanta curiosidade quanto eu deveria ter tido, né? Quando eu via lá, sei lá, um técnico famoso falando, às vezes é aquele momento, né? Você está envolvido com outras coisas, você está na outra pegada, ou você está com vergonha e você não vai lá e não fica lá, né? Querendo incomodar, ou, né, você não tem acesso, dependendo, né, da informação, você realmente não é fácil você conseguir, então tem tudo isso aí. E os meus colegas, né, você vê, tem um que foi treinar até na Butterfly e ficou lá 3 meses lá, voltou voando, e aí eu fui treinar ele aqui de novo depois de também mais de 30 anos sem pegar na raquete. E aí estou fazendo, né, um treino básico, começando a ensinar ele a dar backhand, que ele não dava, ele era caneteiro quadrado igual eu. E aí ele não sabe algumas coisas que eu falo, poxa, mas você não sabe isso, que é tão básico, né? Eu falo, não sei, nunca treinou, nem na Butterfly. Não, lá a gente foi muito rápido, né? 3 meses e tal. E conheci várias pessoas de outros países, então é um intercâmbio. Também não é assim, também aquela coisa assim é intensivo, mas ao mesmo tempo não é tão técnico quanto eu imaginei, né? Apesar, aí tem o problema da linguagem, tem outros problemas aí, né? Mas eu fiquei meio assim preocupado, falei, puxa vida, se você que foi para Butterfly e não assimilou isso, então o problema está em você, né? Em nós, na verdade, de não absorvermos tudo que está à nossa volta, né? Por causa de outras variáveis que acontecem e te prejudicam, né? E então porque também muitas vezes a gente inclusive cria vícios, né? E a gente não tem o controle do nosso próprio corpo, então a gente não presta atenção que a gente tem um certo vício, a autocrítica é o problema, né? Às vezes você não quer admitir que você tem aquele problema e que você precisa corrigir, né? Porque eu sou bom aqui, vou ficar falando que eu não sei fazer isso. É um problema já, né, complicado, porque hoje o ego das pessoas está muito, né, então falta humildade, falta interesse também, é muita coisa para te distrair, muita internet, muito, sei lá, tem de tudo aí, tá? Mas esses são os casos mais comuns, mais vistos que eu vejo assim, em clube, por exemplo, eu vejo casos assim, o cara chega para treinar, né, e aí ele fica ali, vamos bater bola com o próximo que aparecer, né? Aí chega um cara lá, ele não sabe, ele fica ali meio às vezes ensaiando o que vai fazer, não vou pegar o próximo, mas não tem um programa para seguir, né? Um treino realmente específico. Então o problema de clube às vezes é isso, né? Mas tem a escolinha geralmente é para criança, é mais novo e tal, né? Então aí, geralmente, quando os caras ficam velhos, ele vem e quer fazer jogo. Vamos fazer joguinho então, empate um pouquinho de bola só para esquentar e faz joguinho. E isso é aquele velho problema que eu falei. Acaba evoluindo? Sim, mas demora muito, né? Então você tem que treinar uma coisa mais específica, com mais objetivo, né? Mesmo as pessoas, os que treinam no alto, eu estou na escolinha, mas o meu é alto rendimento. Tudo bem, mesmo no alto rendimento, às vezes é muita gente, às vezes não tem a preocupação realmente de ver todos os aspectos, a parte tática, a parte, né,
assim, específica de cada atleta, né? É um aulão geralzão para todo mundo e se vira, capta o que você puder aí, entendeu? Então tem outros tipos de problema. Você vai numa academia, por exemplo, de tênis de mesa, né? Complicado também, ali é volume, então é um aulão gigante, um monte de gente entrando, saindo e é um meio que lazer para emagrecer, né? Mas você não tem realmente um cuidado específico ali para cuidar da técnica, né? Da evolução, do estudo em cima do seu estilo, né? Aí eu vou aproveitar para vender o meu peixe, por isso que eu abri essa escola e meu intuito é mexer nessas coisas mais trabalhosas, mais delicadas, porque realmente cada um é cada um, né? E então tem que sentar, conversar muito, né? Desenvolver conjuntamente e entender tudo que está acontecendo desde o começo, né? Para não ficar treinando errado, para também não saber para onde está indo, né? Muita gente treina, não sei lá por que eu estou treinando assim, mas eu vou treinar, eu mando treinar, vou treinar. Tem que saber exatamente por que você está treinando aquilo, se acontece no seu jogo, né? E tudo mais, tá? E aí no último tópico aqui, vamos ver se eu consigo terminar, é como resolver isto, né? Aí eu vou dar minha abordagem, minha opinião, certo? Que é uma coisa realmente complicada. Eu estou relatando para vocês aqui que eu passo por esse problema e como eu lido com esse tipo de problema, porque eu acredito que ajuda, né? Eu, por exemplo, peço feedback o tempo todo do meu aluno, pergunto se eles sabem, põe na parede, né? E fico questionando se, né? Você sabe? Então me explica, né? Eu peço para eles terem um caderninho para eu anotar, eles anotarem também e ficar ali sempre, eu faço sempre pergunta e deixo lá para ele responder lá, como fosse uma tarefa de casa, vai. O problema é que muitos deles catam o caderninho, né? Chega em casa, deixa dentro da bolsa mesmo, não lê, não para falar, deixa eu ver o que o chinês escreveu e deixa eu ver o que eu estou escrevendo, né? Recapitular tudo aquilo que eu tenho escrito aqui, para poder ver se eu, né, vou assimilando, vou botando dentro do meu cérebro, tá? Observação diária, né, gente? Então, assim, se você tem um problema que você identificou, que é difícil identificar problema, porque às vezes você acha que identificou e não é, né? Muitas vezes eu estou treinando aqui, acho que eu achei o meu problema, e vê, não era bem isso, não, testei diferentemente aqui em outras bolas, no jogo, fala, não, acho que ainda não é isso não, entendeu? E às vezes você fala, não, identifiquei, aqui, quando a bola vem aqui eu não tô levando o cotovelo para frente, e para levar o cotovelo para frente eu tenho que carregar a perna, porque a perna leva o cotovelo, aí eu encaixo aqui, entra no meu sweet spot, aí eu consigo. Aí eu preciso acertar o timing. Então, entendeu? Você vai, né, baseado na teoria, você vai ficando detetive, você vai investigando e vai falando, puxa vida, acho que é isso, hein? Vamos tentar, agora vou jogar e vou tentar, vou dar uns back aqui do fundo, sei lá. Né? Então você tem que ter esse tipo de coisa. Conversas reservadas 1 a 1, né? Vocês aí em casa, não sei se vocês já chegaram a pegar e falar, você é meu técnico aqui, né? Técnico de mais 20 aqui, mas senta aqui comigo, deixa eu conversar um pouquinho com você, sobre tênis de mesa aqui, uma questão que eu tenho, né, encucado aqui, né? Tenho tentado debater, não tenho conseguido fechar essa equação na minha cabeça, então eu queria que você me desse opinião e analisasse realmente, friamente, o que é que eu preciso fazer. Pega a opinião do técnico, ou, né, porque às vezes o técnico só fala e também não faz sentido, ou de repente o que ele falou faz sentido, e aí ele fala, mas o problema agora é precisar arranjar um tempo para a gente fazer isso junto, nós não temos, então tem tudo isso aí. Então a conversa reservada 1 a 1 é muito bom, né? É como se fosse uma terapia ali, né, investigativa, para você descobrir mais coisas sobre você mesmo, né? Sobre o tênis de mesa, sobre seu problema, se você está resolvendo ou está piorando, né? Vídeos do YouTube, certo? Vídeos, cara, você não pode deixar de assistir vídeo no YouTube, se você joga tênis de mesa e não assiste vídeo no YouTube, não sei, aí você não está afim de jogar não está afim de melhorar, porque hoje você tem tudo, você tem técnicas e técnicos maravilhosos que ensina mastigadinho, beabá e sabe,
O problema lá no YouTube já é o excesso de informação, né? Aquela coisa que eu falei da carga excessiva de treino que cansa e aí começa a tá cansado e começa a insistir, pode lesionar, não está fazendo nada daquilo que era para fazer, né? Então está cansado, para descansar. E se tiver muita informação, ver 5 técnicos dando back, quer fazer os 5 backs diferentes, não vai ficar bom em nada. Então vê o primeiro qual dos técnicos que mais fala coisa coerente e coisa que se encaixa ao seu estilo de jogo, né? Se o técnico usa material parecido, se o técnico tem o tamanho mais ou menos igual ao seu, se o técnico tem um estilo de jogo parecido com o seu, né? E aí, né, vira um fã desse técnico, começa a seguir ele, começa a acompanhar todos os detalhes, né? Ver o vídeo várias vezes para pegar os detalhes do que ele está falando e realmente se faz sentido, né? Porque às vezes, dependendo do nível que você tá, vai ser impossível copiar, né? Tá? Mas aí você tem que ter esse senso crítico, tá? E vídeos próprios, né? Eu falo muito pro pessoal, pô, você vai lá jogar o campeonato, você se filmou? É raramente um que se filma, viu, gente? E aí o cara quando eles estão aqui, eu tento filmar, sempre que eu posso eu filmo, mas aí demora, tem que parar a aula, filmar, ir lá, assistir junto e mostrar pra ele, né? Aí eu venho aqui no frente do espelho, né? Fico fazendo ele repetir ali e tal, porque eu né, acho essa minha abordagem, eu acho que é crucial você fazer espelho, se ver jogando, né? E ficar sempre se perguntando, eu errei porque checa lá se é o time, checa se é o movimento, checa se é o sweet spot, vai checando, né? Pega toda a teoria e vai revisando. Para cada movimento e cada jogada você tem que ter conhecimento do que está acontecendo, né? Com a questão técnica, né? do movimento, do tipo de bola que você quer dar. Com a questão física, se realmente você está com o físico em dia para acompanhar esse tipo de golpe, né? Eu quero dar um drivão, tá, mas você tem físico para chegar lá? Não tem, então vamos voltar na base, vamos treinar um pouquinho de perna para você chegar e ficar com o físico razoável para você chegar na bola, senão você vai lesionar e você não vai acertar nunca, porque o drive, para você acertar firme, você tem que pegar ela no time certo, né? Pegar ela quando ela pingou no ponto mais alto, você tem que estar nela. Se você é aquele que chega sempre atrasado na bola, pega a bola lá embaixo, é difícil, você não é drive, não adianta você arriscar uma bola, né, dando drive que ela vai entrar, pode até que entra, a bola é redonda, você fala que ela entra, mas você tem que pegar no tempo certo e virar o pulso certinho para ela entrar acelerando, e aí é muito difícil, arrisca muito, e aí você errou 9 e acertou 1, é horrível, né? Melhor você nem dar o drive, né? Mesma coisa se for top spin, mesma coisa se for chiquita, tá? A gente tem que ter sempre essa preocupação, certo? Então, para finalizar o vídeo, é isso aí. Só recapitulando rapidinho, que vocês têm que pensar no controlar a ansiedade, acalmar um pouco o coração, a mente, né? Ficar pensando mais, que fala assim, puxa, eu não posso chegar aqui e o cara tá falando, você até pode falar assim, ó, para de falar um pouco, porque ainda perdi a linha do raciocínio, né? Então fala devagar, eu vou tentar anotar, porque ou tá muito difícil esses palavreados seu, tá muito difícil, não tô assimilando. Aí você controla também sua ansiedade, principalmente quando você tá ali querendo fazer muita coisa, querendo ser tudo ao mesmo tempo, querendo ser querendo acelerar muito as bolas, dar forte, dar bonito, fala, não, aqui esse meu treino, posso até mandar as bolas para fora, mas o movimento eu tenho que fazer certo, de acordo com a teoria, né? Porque não posso geralmente ficar na rede ou furar a bola, né? Porque eu tenho que ver o time, e falar, depois eu vou ajustando aos poucos, até fazer ela cair, entrar na mesa, né? Mas estou lendo o efeito que está vindo, estou conseguindo fazer aquilo que eu me propus, né? Veio uma bola pesada de cato, aí eu tenho que tirar esse espinho aí, como que eu faço? Vou fazer uma alavanca e vou para cima, porque se está muito próximo à rede, se eu acelero ela vai para a rede mesmo, não dá tempo de vencer a rede.
Aí eu falo assim, ou eu tenho que ter uma aceleração muito rápida aqui no pulso para poder fazer uma parábolazinha e vencer a rede, né? Ah, mas eu não tenho pulso tão bom assim, preciso então desenvolver o pulso, começa a fazer exercício para ficar o pulso maleável e rápido, né? Então tem todas essas coisinhas assim que, né, cada caso eu vou ter que acompanhar, né, explicar, né, para a pessoa que ó, no seu caso, o seu movimento, né, ele está assim, né? Ou você tenta fazer assim, assim, ou se você não conseguir, a partir desse movimento seu, você tem que entender por que a bola não está conseguindo fazer a parábola que nós queremos, por exemplo, né? Entendeu? Ah, mas eu não consigo, meu braço é torto, meu braço dói, né? Entendeu? Aí fala, não, então vamos, né, vai investigando, né? Que eu falei, é difícil, porque identificar esse problema, tem que ter paciência de ficar investigando. E muitas vezes, paciência, por exemplo, o atleta, né, ele tem que entender que ele tem uma capacidade de absorção. Então ele tem que ter paciência de saber respeitar o corpo dele, saber respeitar que o seu cérebro não vai absorver, né, da noite para o dia, né? Encontrei o Liu Gulian, por exemplo, na rua. Fui lá e conversei o dia inteiro com ele. Impossível amanhã eu estar jogando igual o Anchukin, né? Ou o Malin, sei lá, quem quer que ele treine. Aí o que acontece? Então você tem que ter essa consciência, tá? De todas as coisas que ele falou, eu tenho que gravar, né, aquilo que mais tocou no meu coração, mais faz sentido para mim, no meu jogo, no meu nível, não sei o quê. E aí você começa a aplicar isso no seu dia a dia. Fala, não tem como, né, tá sempre conversando com ele, tem como eu estar aplicando, né, as técnicas dele fazem sentido, né, no meu jogo, né, o meu material, né? Às vezes é muito difícil, né? O chinês ele tem uma explosão muito grande e ele joga não muito afastado da mesa, pode ver que poucos são os que jogam afastado, mas em cima da mesa é aquela coisa do material deles ser extremamente explosivo e com muito efeito eles conseguem acelerar muito a bola, né? Que mais? Então é isso. Feminino então nem se fala, né? Feminino você vê que o domínio chinês é total. Você vê a velocidade que elas têm em cima da mesa, é absurda. E aí pega lá uma europeia, dá dó, porque não dá, né? Elas começam a afastar a europeia e a europeia fica querendo lá dar looping, counter looping, mas não consegue. Ela sempre vira antes e tal, né? Dá um winner, tá? Isso aí, gente. Valeu? Obrigado aí. Deixa o seu like aí. Já sabe, né? Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.